Olá, nono ano, sou a professora Roseane e a nossa aula de Geografia de hoje vai tratar sobre os aspectos econômicos do continente asiático. Vocês vão encontrar este conteúdo no finalzinho do capítulo 11 do livro didático de vocês. Quanto à economia da Ásia, é importante destacarmos que a Ásia é o continente com maior crescimento do mundo atualmente, sendo os dois países de maiores destaques a China e a Índia. E a Ásia também é o principal local dos mais recentes booms econômicos, ou seja, dos mais recentes crescimentos econômicos. Primeiramente, o milagre japonês ocorrido na década de 1950 a 1990, o milagre do rio Han, que ocorreu na Coreia do Sul, o desenvolvimento econômico também desse país e o boom econômico da China, que é o país que mais cresce economicamente nos dias de hoje. Nós iniciaremos a falar sobre as atividades econômicas da Ásia de acordo com os setores da economia. Iniciaremos a falar sobre o setor primário da economia, que é aquele setor de atividades ligadas à terra. A agropecuária é o primeiro deles. A maior parte da população economicamente ativa se ocupa da atividade agropecuária, né? Ou seja, a maior parte da população que mora no continente asiático, ele trabalha no setor primário da economia, né? O setor agropecuário. E os principais produtos cultivados na agricultura são o arroz, o algodão, o trigo, a aveia, os cítricos, entre outros. E quanto à pecuária, se destaca a criação de rebanhos de caprinos e ovinos. É importante nós destacarmos também que a pecuária predominante no continente asiático é a pecuária extensiva, que é onde o gado é criado solto, sem tantos cuidados, sem tanto tratamento tecnológico. Quanto à agricultura, é a atividade mais difundida em todo o continente, como nós acabamos de ver, e ressalta-se o cultivo do arroz. O continente asiático é onde se produz a maior quantidade de arroz no planeta. Em áreas férteis, planta-se o arroz e trigo. Em áreas menos férteis, aproveita-se para a cevada, milho e outros cereais. Em todos os itens, sobressai-se a China como maior produtor e, além dos cereais, há destaque também para o fumo, chá, juta, algodão e pimenta. E quanto à pecuária, é uma atividade bastante desenvolvida também nesse continente, e a China é o primeiro produtor mundial de suínos, o terceiro de ovinos e quinto de bovinos, enquanto a Índia tem o maior rebanho bovino do mundo, porém não é utilizado para a alimentação, porque lá na Índia o boi é um animal sagrado. Onde ocorre a agricultura? Há duas áreas quando se considera o fator climático. Nas áreas mais úmidas, onde ocorrem as grandes chuvas que ficam a sul e sudeste asiático, os produtos cultivados principais são o arroz, o milho, o algodão, a juta e o chá. Já nas áreas próximas ao mar Mediterrâneo, mais a sul do continente, sudoeste, né? Produtos cultivados se destacam o trigo, a aveia, o centeio, a cevada, as oliveiras, os vinhedos e os cítricos. Outra característica importante que podemos destacar, outra atividade econômica de grande destaque no continente asiático é o extrativismo, que é uma atividade também ligada à terra, que é onde se retira da natureza, né, algum produto, mercadoria de grande valor econômico. E o que a principal mercadoria, o principal produto de grande valor do continente asiático, a gente pode destacar o petróleo. E sendo que as maiores reservas de petróleo estão localizadas no Oriente Médio, ou seja, 60% das reservas de petróleo mundial estão nesse continente. Por isso existem muitos conflitos e muitos interesses de outros países em relação a esse território. Pois bem, nós vimos que a atividade agropecuária tem grande destaque no continente asiático.
Porém, apesar da alta produtividade agropecuária, nesse continente há graves problemas de desnutrição e fome. Então, se há grande produção de alimentos, por que isso ocorre? Então, nós temos duas respostas simples, mas não são as únicas, mas são importantes para a nossa compreensão. Primeiro, os elevados preços dos insumos agrícolas. Os materiais, os insumos que são utilizados para o plantio não são de preços acessíveis à grande parte da população mais pobre, dos pequenos agricultores. E também as melhores áreas são cultivadas pelo capital externo e monopólio comercial de corporações estrangeiras, ou seja, grande parte das terras asiáticas são utilizadas por grandes empresas rurais, podemos dizer assim, e o que é produzido é destinado ao mercado externo, não ao mercado interno, não à população local. Então, podemos concluir sobre esse setor primário, sobre essas atividades primárias da economia asiática, que predomina nesse continente a agricultura tradicional, ou seja, a agricultura simples de subsistência, a população que produz para seu próprio sustento, com ferramentas e equipamentos rudimentares, na forma de monocultura, nas áreas de clima quente e úmido, com elevadas densidades demográficas. Ou seja, essa agricultura tradicional, geralmente, ela produz para o mercado interno, para o próprio consumo da população asiática. E a agricultura moderna, em que se planta no sistema de monocultura, um só produto, utilizando alta tecnologia, com pouca mão de obra, ela é destinada para o mercado externo. Agora nós iremos falar sobre o setor secundário da economia, em que a indústria é a principal atividade desse setor secundário. A indústria asiática ela merece destaque, como a gente pode ver aqui, na China, considerada como a grande oficina de manufatura planetária, a Índia, que é considerada como o escritório do mundo, que tem se desenvolvido em grandes áreas, inclusive de tecnologia também. E quanto à China, a gente pode dar alguns exemplos desse seu destaque mundial, que a China ela produz 1/4 das máquinas de lavar, 1/3 dos televisores mundiais, 2/5 de micro-ondas, 50% das câmeras, 2/3 das fotocopiadoras e 90% dos brinquedos eletrônicos. Além desses dois países que a gente acabou de falar, há outras áreas produtoras também. A atividade industrial no continente asiático não se limita apenas à China e à Índia. Há áreas industriais que estão concentradas no Japão, Rússia, Israel, Coreia do Sul, Tailândia e Singapura. E também é importante nós destacarmos que, embora a China e a Índia sejam os países que mais se industrializam, mais têm crescido economicamente nos últimos anos, o Japão é o país mais industrializado e o país mais desenvolvido, é o país mais rico, ou seja, é um país que tem uma economia forte, é bastante industrializado e tem a melhor qualidade de vida também nesse continente. Então, vamos ver algumas questões, alguns destaques aqui ao lado. O maior parque industrial se localiza no Japão. O Japão é um grande produtor de navios, eletroeletrônicos e automóveis. A Rússia se destaca nas indústrias de base, localizadas próximas às áreas exploratórias. A Índia é um dos poucos subdesenvolvidos a utilizar alta tecnologia, com destaque à produção de softwares. A China, grandes parques industriais também, desenvolvimento maior após o desbloqueio econômico de 1970, que ela promoveu uma maior abertura ao mercado externo. Quanto às exportações, que são a venda de mercadorias para fora desse continente. Na pauta das exportações desses países predominam produtos eletroeletrônicos, televisões, aparelhos de som, fornos de micro-ondas
acessórios para computadores e etc., né? Ou seja, geralmente aparelhos tecnológicos. E o que nós podemos concluir sobre esse setor secundário caracterizado pela indústria no continente asiático? Que na Ásia, grande parte da produção eletrônica vem da China. Outros países produtores também podem ser da região sul e sudeste. A mão de obra, geralmente barata e em grande quantidade, e é bastante explorada pelos países ricos. E grande parte da população da produção chinesa, aliás, é manufaturada e é considerada, inclusive, a oficina do mundo. A presença de vários meios de transporte e infraestrutura portuária para a exportação, né, o que facilita a comercialização desse continente com outras áreas do planeta, é a infraestrutura existente lá. Agora iremos falar sobre o setor terciário da economia asiática, que esse setor terciário ele compreende atividades como o comércio, serviços em geral e o transporte. Quanto às características do setor terciário, a gente pode destacar que esse setor, essas atividades, acabam atraindo grandes investimentos de capitais do setor privado externo, né? Capital estrangeiro. E grande parte desse capital ele é investido para o desenvolvimento de novas tecnologias, o que tem provocado uma aceleração e o crescimento das cidades asiáticas, né? Porque com o desenvolvimento dessas atividades do setor terciário nas cidades, né, que esse tipo de atividade é típico de cidades, não do campo, acaba atraindo pessoas de diversas áreas do continente, da área rural, para as cidades, provocando assim o êxodo rural. E como consequência desse êxodo rural, ocorre um grande crescimento das cidades, que a gente chama de inchaço urbano, porque é um crescimento desordenado devido à falta de infraestrutura, o surgimento de favelas, o trânsito se torna caótico, falta escolas, hospitais, desemprego e a ocorrência de problemas ambientais devido a esse inchaço, esse crescimento desordenado das cidades. Então, concluindo sobre esse setor terciário da economia asiática, é um setor com grande lucratividade, proporciona, né, como consequência, o êxodo rural, grande parte da população sai do campo em busca de melhores condições de vida, de trabalhar nessas atividades nas grandes cidades, causando uma superpopulação. E essa alta concentração populacional geralmente fica em áreas industriais que geram problemas ambientais, favelização, desemprego, como acabamos de ver. E verifica-se um alto índice de crescimento nos países asiáticos, como a China, a Índia, entre outros. Então, o que a gente pode observar nessa imagem embaixo é justamente esse crescimento desordenado na cidade que acaba provocando o surgimento de favelas, com moradias precárias, um trânsito caótico, né, e uma urbanização desordenada, um crescimento desordenado das cidades nesse continente. Então, queridos, sobre os aspectos econômicos e suas consequências no continente asiático, espero que vocês tenham compreendido, resolvam a atividade sobre isso e até a próxima aula. Um abraço!